Estamos de volta para falar um pouco mais da história da imigração americana para a região de Santa Bárbara. Não era do Oeste. O Oeste é só depois de 44. E os americanos aqui chegando contribuíram, como eu já comentei no programa passado, com muitas coisas. Escolheram a nossa região por ser semelhante ao do Alabama, por ser terra própria quase para o plantio de algodão. E nossas terras, que eram só cultivadas com cana-de-açúcar, praticamente foram tomadas pelo algodão, aqueles campos brancos. Né? O algodão logo fez com que surgisse Carioba. Carioba depois espalhou a indústria têxtil pela recém-criada vila dos americanos e depois chegando também em Santa Bárbara. A melancia tornou Santa Bárbara conhecida como a terra da melancia. Nas feiras de São Paulo, até os anos 50, 60, ainda se gritava melancias de Santa Bárbara, embora elas tenham parado a produção há muitos anos antes. Falei também que a contribuição americana foi grande na área da religiosidade. O povo era católico e eles vieram com a religião evangélica. Aqui eles fundaram até a primeira igreja batista do Brasil, em língua inglesa. É claro que era no final do século e depois essa igreja foi desativada. E daqui saíram representantes que foram para a Bahia, onde fundaram a primeira igreja, que existe até hoje, então a primeira igreja batista. Mas o trabalho batista, sem dúvida nenhuma, reconhecido por toda a igreja, começou em Santa Bárbara. Então nós vamos perceber que a contribuição dos americanos, ela pode ser sentida até hoje, na religião, na indústria têxtil, na indústria metalúrgica. Outras imigrações, como os italianos, que vieram em grande número, contribuíram com a comida, com a alegria, com outras coisas. Mas o que marcou mesmo para Santa Bárbara foram os imigrantes americanos que deixaram assim, com profundidade aqui, raízes que até hoje podemos sentir. Um dos pontos históricos de nosso município é o cemitério. Acontece que a nossa igreja, a nossa capela de Santa Bárbara ficava no centro da cidade, aonde Dona Margarida doou um pedaço de terra. Ao lado desta igreja tinha o nosso cemitério, o cemitério que era dos católicos. Então, algumas vezes os americanos falam, a igreja católica não deixou sepultar. Espera um pouquinho. O único cemitério que nós tínhamos era da igreja católica. Automaticamente, não se podia enterrar evangélicos e outras coisas, porque fazia parte daquela comunidade. Quando o Coronel Norris chegou, ele escolheu, veio para cá, incentivou a vinda de outros. O Coronel Asa Thompson Oliver, que vem com sua Beatriz, sua esposa e as filhas, compram terras lá nas terras do campo. A sua esposa, Beatriz, falece logo em seguida, talvez com a tuberculose, com doenças adquiridas nessa viagem, na longa viagem. Seguindo o costume sulista americano, ele pede autorização para que ela fosse sepultada nas suas terras, na fazenda. E assim aconteceu o primeiro sepultamento. Pela infelicidade do coronel Asa Thompson Oliver, as duas filhas vieram a falecer os anos seguintes. Também foram sepultadas ao lado da mãe. São as sepulturas mais antigas. Na sequência, talvez outro falecimento de uma criança e dos primeiros americanos, talvez a igreja não tenha deixado de sepultar por ser evangélico, mas porque o único cemitério era ao lado da igreja. Eu acho que nem evangélico queria ser sepultado ali. E também pedem para o coronel Asa Thompson Oliver para que eles fossem sepultados ao lado lá da esposa. E assim surge o cemitério do campo, que é o cemitério conhecido hoje como cemitério dos americanos. Então esse é um pouquinho da história dos americanos e do surgimento do cemitério do campo. Agora, as leis eram claras. A igreja tinha o seu cemitério que não podia ser sepultado, né? A não ser os membros da igreja, nem escravos, nem ateus e nem evangélicos. Era uma norma. Temos que respeitar. Agora,
Um fato descrito por uma professora alemã, e isso está no livro Meus Romanos, quando ela vem para dar aula para as filhas dos americanos, ela comenta da fazenda São Luís, onde ela estava, e que lá tinha um escravo Inácio leproso, estava com lepra, e estava isolado numa cabaninha, talvez lá perto da entrada da fazenda, porque ele ficava no isolamento, porque todos tinham medo de chegar até ele. Esse escravo acaba falecendo, e essa professora narra esse fato, de que o dono da fazenda manda que outros 2 escravos coloquem numa carreta e que tragam aqui para a cidade. Isso foi no final do século. E quando aqui chegaram, o padre não se negou a sepultar. Apenas que quando eles chegaram, era tarde já da noite, já era meio começo da noite, e o padre disse, olha, levem o corpo para ser velado na colônia dos leprosos, que ficava onde é o Clube dos Cavaleiros hoje. Lá tinha um isolamento. E amanhã sepultaria. Então, esse fato é um documento primário, porque narra e descreve. E ele não fala que o padre proibiu, não, desse leproso, escravo, ser sepultado e não era católico. Então, são fatos que estão no documento primário, porque é um livro de cartas dessa professora alemã. Então, eu acho que eu comentei bastante coisas dos americanos hoje e voltarei em outros programas a falar mais sobre a vinda dos americanos. Mas por hoje é só e vamos nos encontrar na próxima semana com um novo assunto, tá bom? Até lá!